porque você vai ser um cara que vai suportar muitas pressões, cara. Porque você é precioso para Deus, e à medida que você é precioso para Deus, as trevas sabem disso, então as pressões aumentam. Então toda pessoa preciosa para Deus sofre muitas pressões, mas a palavra nos ensina o quê? Que nós somos pressionados por todos os lados, mas não somos abatidos. Então você é precioso. Saiba que as pressões só representam uma coisa: e você está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Amém? Pode sentar, querido. Aleluia. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Vocês acharam que eu não ia ministrar hoje, né, irmão? Já tinha uns irmãos falando: eba, o pastor não vai ministrar, nós vamos embora mais cedo. Diga para quem está do lado: o pastor nos pegou. Eu te peguei hoje, irmão. Como eu não vou ministrar amanhã, que é a pastora Fernanda, então eu vou te pegar hoje. Você tinha oportunidade de não ter vindo, mas você veio. Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo, Romanos 11. Essa ministração que eu vou ministrar aqui é uma conversa que eu e o Marisvaldo estava tendo ali atrás agora há pouco. Nós estávamos sentados ali conversando, e ele ia falando, eu ia escrevendo, eu ia falando, e fomos completando, e nós, tudo que estava no meu espírito nós escrevemos. Eu fui conversando com ele foi completando, e o Senhor nos edificou ali atrás agora. Romanos 11 e 33, irmãos. Romanos 11. Sabe por que é precioso? Eu esqueci meu celular. Estava tudo lá no celular, a ministração que eu ia ministrar hoje. E aí eu esqueci o celular, esqueci tudo. Aí eu tive que escrever coisas novas. Eu chamei o Marisol: vem cá que você vai me ajudar a preparar a palavra aqui, porque eu esqueci meu celular com tudo escrito nele lá. Não era para ministrar nada que estava escrito lá, né, irmãos? É o que saiu ali atrás agora. Amém? Eu só lembrava dos versículos e algumas palavras-chave, mas tinha mais coisa anotada para um outro tempo. Romanos 11 e versículo 33. Que essa foi a contribuição do Marisvaldo e acabou virando o tema principal da palavra, né? Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem tornou-se seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Você consegue compreender? Uma das coisas que deixou a gente ali perguntando ali para a gente mesmo são essas três perguntas fortes que tem aqui nesse texto. Paulo, quando ele consegue escrever isso aqui, ele começa a dizer para os irmãos: vocês conseguem, irmãos, ver que a riqueza de Deus, da sabedoria de Deus, ela é tão profunda, tão inescrutável, ou seja, é tão insondável que ninguém conseguir dimensionar a riqueza de ter a natureza de Deus e a sabedoria de Deus em nós. Sermos portador dessa realidade no Espírito que nós temos, que é a vida de Cristo, é a coisa mais preciosa dessa terra. Paulo fala que os planos de Deus para nós são tão fortes, porque quando nós estamos no desenho que Deus desenhou para nós
nós estamos acessando essa insondável, essa inescrutável. Que sabe que inescrutável? É que não consegue ser falado ou descrito a partir de qualquer adjetivo humano. Não tem nenhum adjetivo em qualquer língua humana. Você pode pegar de qualquer origem, você pode pegar desde as línguas antigas, desde as línguas atuais, desde as línguas que vieram do latim, desde as línguas germânicas, desde as línguas que vieram das saxônicas, desde as línguas orientais. Nenhum adjetivo consegue descrever a preciosidade, a riqueza de nós acessarmos a sabedoria de Deus. Nós podemos falar assim: é maravilhoso, é muito bom, é excelente, mas isso é muito pouco para explicar o que é essa riqueza, sabe? Não tem adjetivos da terra, não tem adjetivos que consiga expressar essa plenitude. E é sobre isso que nós falamos o tempo todo. Irmãos, nessa casa nós vamos gastar pouco tempo ensinando comportamento, porque ensinar comportamento sem liberar a vida de Cristo não muda nada. A igreja, ela se tornou uma igreja que ensina muito comportamento para as pessoas. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí o que acontece? Não muda nada. Porque se a pessoa não receber essa sabedoria, essa riqueza de Deus, ela não vai conseguir colocar em prática nenhum comportamento. Por mais que você fale: pastor, mas comportamentos são bons, protege as pessoas. Protege até quando? Até quando ninguém estiver vendo. Até quando a pessoa estiver sozinha na frente de um computador. Até quando a pessoa estiver sozinha na tela de um celular. Até quando a pessoa estiver sozinha numa primeira oportunidade de ela ter um lucro sobre alguém, numa primeira oportunidade dela passar a perna sobre alguém. Então ensinar comportamentos não muda, irmãos, mas ensinar as pessoas a acessar essa verdade. É insondável o valor dessa verdade. Então nós devemos gastar mais tempo não ensinando comportamentos, mas sim ensinando a vida, o Cristo, o que Ele faz. Porque se nós liberamos a vida que nós portamos, se nós liberamos Cristo, que é suficiente para a igreja, você pode ter certeza, o Espírito Santo se encarrega de discipular as pessoas. Quando eu estou sendo discipulado pelo Espírito Santo, que Ele, como Paulo fala, Ele nos discipula, é a unção, o Espírito Santo é a unção que nos discipula. Ele nos discipula com exatidão, irmãos. Você não vai ficar enganado. Quantas coisas você mesmo sentou para ouvir o Espírito Santo que você fazia normalmente e nunca pesou no seu coração, e hoje você já não faz mais porque o Espírito Santo já te discipulou e falou assim: filho, você sabe, esse não é mais o teu lugar. Não precisou ninguém falar para você, não precisou ninguém mandar você fazer. Então nós devemos gastar tempo, querido, conectando a nossa mente com a mente de Cristo. Por quê, pastor? Porque a mente de Cristo é pura. Porque a mente de Cristo, ela é saudável. A mente de Cristo não me faz suspeitar mal. A mente de Cristo me faz olhar como Ele olha. Você já parou para pensar como que o Senhor olha para nós como igreja? Jesus ama a gente demais, irmãos. Cristo nos ama demais. E quando Ele olha para a gente, Ele quer encontrar esse mesmo amor dEle em nós. E esse amor não dá para mim falar: Alexandre, você precisa fazer isso, isso, isso e isso para você amar. Ele não vai conseguir. Ele precisa se render a esse amor. E é a cruz que vai levar a esse lugar. Então a palavra de Cristo vai levar a esse lugar. A palavra de Cristo vai levar o Alexandre a estar conectado com a mente. Ele precisa se render. Então a única coisa que você precisa fazer é se render à verdade. Porque tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas é para Ele, é por Ele e para Ele. Não tem nada a ver com a gente. E se nós nos conectarmos a esse lugar, querido, e
E Paulo ainda fala: quem que deu alguma coisa primeiro para Deus para que Ele possa nos recompensar? Nenhum de nós, irmãos. Nós estamos na semana de primícia, mas nenhum de nós deu alguma coisa primeiro para Deus, porque primeiro Deus entregou para nós. Antes de nós nascermos, Deus já entregou a salvação para nós. Antes de você vir no ventre da sua mãe, Deus já deu a salvação para você através do seu filho. Antes de você nascer, o Senhor já te deu a vida. Então tudo que nós fizermos pode ser expressivo, pode ser em número, não vai ser maior do que aquilo que Deus já fez por nós. Você consegue compreender isso? Tudo que você fizer não vai ser maior do que aquilo que Deus já fez por você. Então a gratidão, ela tem que ser a forma de expressão nossa. E eu só consigo ser grato se eu conectar minha mente à mente de Cristo. Eu tenho que permitir. É difícil isso, pastor. Eu digo para você que não é difícil, mas é difícil. Não é difícil para quem tem uma vida em corpo. Não é difícil para quem está rendido, para quem está caminhando junto. Não é difícil, por quê? Porque a graça do Senhor vai fluindo. Quem que ministrou aqui, que foi com a gente lá em Santa Catarina e não entendeu nada? Alexandre. Mas ele estava em corpo. A graça foi pegando. No espírito aquela ministração ficou. E hoje ele ministra talvez tudo aquilo que foi. Um dia um irmão falou assim: pastor, eu não vou para o culto porque eu durmo muito. Eu falei: não, irmão, eu quero você dormir no culto mesmo. Porque eu não ministro para você, eu ministro ao seu espírito. Você pode estar dormindo que o seu espírito vai estar recebendo. O irmão falou: pastor, você é doido. Eu falei: não, pode dormir. O espírito recebe tudo, irmão. O seu espírito alimenta tudo. Se você puder estar acordado, é melhor ainda, você me ajudar a pregar, para você falar glória a Deus, fazer aleluia, você dar um salmo de palmas, você ajudar o pregador, amém? Mas se você estiver cansado, pode dormir aí, não tem problema nenhum. Se você estiver cansado, pode dormir. A palavra é a palavra de Cristo, ela está fluindo sobre o seu espírito. Ela é vida, ela está conectando o seu espírito. E logo mais cedo ou mais tarde. Teve uma época que eu estava precisando me desintoxicar de muitas atitudes religiosas. Eu dormia com fone de ouvido, irmão, ouvindo umas palavras, dormia. Fiquei uns 3 anos dormindo com fone de ouvido, né? Aí no outro dia vinham umas revelações do meu espírito. Aí eu ia ver o que eu tinha ouvido. Era da ministração. Ou seja, o espírito alimentou tudinho. Né? Foi desintoxicando, foi limpando. Vi uns negócios, eu estava trabalhando lá, vi uns negócios diferentes. O Júlio, às vezes, eu chamo: Júlio, estou com um negócio aqui, Deus falou comigo. Aí outro dia o Júlio veio, eu ouvi assim que você está falando, uma ministração lá. Então eu ouvi essa ministração quando dormindo, não ouvi nada. Porque ficou no espírito, foi impresso no espírito, como uma impressão espiritual, aquilo que Deus estava fazendo. Então o ambiente de vida no corpo nos transforma, irmão. Nos conecta a lugares espirituais. Mas para isso eu tenho que estar rendido. Estar rendido não significa eu estar animado. Não, às vezes tem gente animada só na carne, mas não está rendido no espírito. Estar rendido é saber que isso é vida para você. É você dar valor ao que Deus dá valor. Deus dá valor à comunhão. Se você der valor, é você priorizar o que Deus prioriza. Nós estamos aqui priorizando o que Deus prioriza. Hoje de manhã, quando nós estávamos lá com os líderes, eu falei assim: olha como que Deus dá valor a essas coisas. Nós estamos reunindo os líderes, planejando um ano para frente. Deus dá valor a isso. Priorizando. Nós podíamos fazer qualquer outra coisa de um sol desse, né? Depois teve um tempo lá, de alguns minutos lá, para eles aproveitarem. Mas a maior parte do tempo nós ficamos planejando, soltando trabalho. Mas é importante, Deus dá valor. E nós precisamos dar valor, para que eu possa ter minha mente conectada à mente de Cristo. Então, ela pode ser fácil como pode ser difícil. Depende aonde você deseja conectar. Entendeu isso no seu espírito? Aleluia. Romanos 12:1
diz que nós devemos o quê? Ter uma mente renovada, não é isso? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pelo quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, não tem como ter a mente transformada se eu não conectar a mente de Cristo. Então a minha conexão tem que ser com a mente dele, irmão. Você pode tentar fazer cursos, você pode fazer um monte de coisa, mas se você não tiver debaixo de uma conexão espiritual, são só informações vazias. Hoje tem muitos cursos que a gente faz aí que nos deixa mais inteligentes, né? Cursos de desenvolvimento pessoal, curso de desenvolvimento de liderança, Hoje o mercado do coach, né? O cara forma 6 meses, ele já se torna coach aí e vai vender curso para os outros. O mercado do coach está forte. É ruim isso? Não sou contra, não. Para a vida profissional é muito bom. Mas às vezes tem cara que não tem nenhuma bagagem histórica, já se tornou coach, aí está vendendo curso, né? Mas você pode receber tudo isso. Se você não estiver uma mente em Cristo, são só informações, não são sabedorias. A diferença de quem recebe informação e de quem recebe transformação ou renovação é totalmente diferente. Porque informação, ela pode se tornar, só informação vazia, ela pode se tornar soberba. Agora a renovação, ela vai levar você para um lugar de humildade. Você vai ser aquela pessoa que exala a sabedoria, mas o seu coração é tão puro e tão humilde. Você entende isso? Por isso que nós precisamos conectar com o Senhor. Porque uma mente conectada à mente de Cristo, ela é capaz de discernir, irmãos, verdades que vêm do Espírito de Deus. As verdades que vêm de Deus só são discernidas pelo Espírito de Deus. E para isso a nossa mente precisa estar conectada em Cristo. Olha para você ver 1 Coríntios 2. Miquel, você não me deixe passar do horário. Coríntios 2. E versículo 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A palavra de Cristo, irmãos, ela não é uma informação. E nós precisamos ter bem claro, não é uma informação que eu recebo. Chegou uma época na igreja, e eu vivi isso também, que a gente falava assim: uau, você viu que revelação? Uau, você viu? Lembra essa época que qualquer pessoa inteligente que pregava e soltava uns negócios diferentes, uau, uau, cara, mas essas são só... E aí, transformou o quê? Mudou o quê? Era a nossa imaturidade de ficar aplaudindo jargões, palavras-chave, só que não produziam nada. Por quê? Porque não eram verdades espirituais, era só intelecto. Então nós precisamos entender que as palavras que nós ministramos, que nós como ministros de Deus ministramos, elas devem ser palavras espirituais para filhos de Deus que também são espirituais. Então o seu espírito tem que estar pronto para receber. Seu espírito tem que estar pronto para receber, irmão. Você tem que estar rendido. Às vezes a sua mente vai estar ofendida com aquilo que você está recebendo de Cristo. Isso é normal, acontece comigo também. Mas seu espírito tem que estar pronto.
Por quê? Porque a nossa mente carnal se ofende com as verdades de Cristo. Mas o meu espírito tem que estar pronto para receber essas verdades. Porque se meu espírito estiver pronto para receber as verdades de Deus, que é só no espírito, ele vai fazer uma renovação na minha mente. E ele renova a minha mente. E a minha mente começa a compreender essas verdades espirituais. Então a primeira coisa que você precisa para entender as verdades espirituais é estar rendido ao Senhor. Falar assim: Senhor, eu estou rendido à tua verdade espiritual, eu quero ela para mim. E a tua verdade é Cristo. Então eu quero Cristo para mim. Eu quero receber o que o Senhor está ministrando sobre esse ambiente. Eu quero interpretar essas verdades. Então, irmãos, a pior coisa é você tentar interpretar essa verdade pelo seu intelecto. Vai ser choque. Principalmente para mim, que vivi muito tempo caminhando num lugar. Aí quando as verdades espirituais vinham até a minha vida, eu chocava com a tradição. Não é, a minha tradição é essa. Mas cara, tradição, quem diz que tradição são verdades espirituais? Tradições são coisas que o homem inventou. O Senhor não chamou para viver de tradição. O Senhor nos chamou para viver a verdade do reino de Deus. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: ó, eu sou dessa religião, eu não saio dessa religião, porque meu tetravô era dessa religião, meu tataravô era dessa religião, meu bisavô era dessa religião, minha avó era dessa religião, eu sou dessa religião, e é por tradição, eu não sou. Ele está ali, não, da tradição. E tradição vai chocar com as verdades espirituais. E aí Paulo fala uma coisa, que as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Então é por isso que eu devo render-se no Espírito, porque se meu Espírito não estiver rendido, eu não vou aceitar as verdades que vêm de Deus. E ele explica, ó, como quando as pessoas chegam e falam assim: isso é um absurdo, isso é uma coisa de louco, isso não pode ser. É o que Paulo falava, não é de hoje. Olha, as pessoas que não têm o Espírito de Deus não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem o quê? Versículo 14, pode colocar para mim? Olha aqui que fala. Você pode ler comigo? As pessoas se a pessoa não tem um espírito, as verdades parecem o que para elas? Absurdas. Um dia chamaram o Marisaldo, né, e confrontaram o Marisaldo no meio do caminho e falaram assim: ó, essa igreja sua é estranha, porque só fala de Cristo, né, porque, ó, cuidado com essa igreja, que essa igreja é estranha, ela só fala de Cristo. Eu falei: porque as verdades para quem não tem o Espírito do Senhor são absurdos. Agora, se Cristo é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, é Ele que governa toda a igreja, o que estão pregando por aí, irmão? Comportamentos. E a igreja começa a pregar: olha, divórcio é pecado, você não pode divorciar. Mas cada vez mais você só vê isso acontecendo na igreja com o maior número. Mas está pregando contra o divórcio, mas está aumentando. Ó, adultério é pecado, não pode adulterar. Mas só está aumentando. Por quê? Porque está pregando comportamento. Comportamento não muda ninguém. Prega a verdade, prega a Cristo, prega a palavra, e a palavra transforma. Prega o Espírito Santo. Ó,
Não faça fofoca. Oh, não faça intriga, é do diabo. O fofoqueiro vai morrer com a língua queimada. É assim que a gente prega, não é? E o que está acontecendo? Cada vez mais está só aumentando os fofoqueiros, as línguas. Por quê? Porque a igreja tem que pregar Cristo. É Ele que é a vida para a igreja. E às vezes a gente fica desviando para pregar comportamento e esquece de pregar a palavra, pregar Cristo. É Cristo que dá vida para os filhos de Deus. Bom, todos nós temos defeitos, todos nós temos problema. Um fala um pouquinho de mais, um fala um pouquinho de menos. Um é meio sem simancol, o outro tem muito simancol. Cada um tem seus problemas. Mas se a igreja focar em pregar Cristo, vai nivelando todas as coisas nele. E aí, uma igreja que só come de Cristo, ela começa a ficar menos exigente do outro. Eu vou olhar para o Marisvaldo, não vou ficar exigindo muito do Marisvaldo, não. Eu vou olhar para mim. Opa. Cristo é suficiente para a igreja. Cristo é suficiente, irmãos. Essa verdade espiritual precisa tomar forma em nós. Esse amor precisa tomar forma em nós. Você não consegue amarrar alguém e falar: irmão, isso que você está fazendo é errado, você não pode fazer. Mas o Espírito Santo consegue fazer isso. Você está pelejando com algo que você está vendo alguém fazer errado, e você se entristece com isso demais, e você quer fazer essa pessoa mudar, e você fica bravo. Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Não tenta forçar essa pessoa a fazer nada. Não, comece a orar por ela e comece a ministrar Cristo a ela. Libere amor sobre ela, libere as verdades espirituais sobre ela e comece a liberar Cristo que está em você. Você vai ver se a pessoa se render, porque é impossível, quando uma pessoa tem Cristo, as que estão do lado dela continuar da mesma forma. E você tem Cristo, irmão, então usa desse poder, usa dessa graça, usa dessa força. Você é cheio dele. Busca nele: Senhor, eu preciso ser um canal de bênção aqui. Ele não está entendendo nada, ele está fazendo tudo diferente, ele está fazendo tudo errado, está fazendo tudo diferente, está fazendo tudo errado. Mas não vou falar sobre comportamento, eu vou liberar a tua vida, eu vou liberar o teu amor, eu vou liberar a tua graça, eu vou liberar a tua vida, porque eu tenho a tua mente. Amém? Para compreender essas verdades espirituais. O versículo 15 já explica isso. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Irmão, nós precisamos suportar os mais fracos, porque aqueles que não são espirituais não conseguem discernir alguns assuntos. Mas você que é espiritual já pode discernir todas as coisas. Você consegue compreender isso? Você consegue discernir. E se você pode discernir todas as coisas, o próximo passo é: ninguém vai compreender você. Está acontecendo isso com você, irmão? Bem-vindo. É assim mesmo. Bem-vindo. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Você consegue discernir todas as coisas. Uma palavra da Bíblia já tornou sentido para você, um versículo tornou sentido. Você começa a olhar para a palavra não como um livro religioso, você começa a olhar como um livro de vida, e você começa a compreender o plano de Deus através da história, o propósito de Deus. Mas bem-vindo ao reino. Você não vai ser compreendido por ninguém. Mas não é para você ser compreendido, é para que Cristo seja compreendido. Então, irmãos, não queira buscar por aceitação. Quando você se conecta à mente de Cristo, só deixa a mente de Cristo governar a sua vida. Deixa a saúde dele transformar o seu espírito. Deixa a vida dele, aquilo que é saudável dele, transformar a sua vida. E isso vai acontecer naturalmente com quem está perto de você. Porque você compreendeu verdades espirituais que alguém que não é espiritual ainda não consegue compreender. Então para ele parece loucura, para ela parece loucura. Essa é loucura, você está ficando doido. Mas você já compreendeu. Caminha, não para, continua naquilo que o Senhor falou, e o resto o Senhor vai fazer. Continua, caminha. Versículo 16.
jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está falando assim, ó, alguém conheceu a mente de Cristo na terra e pode ensinar a Cristo? Não. Mas ele responde para nós, então, querido, nenhum homem dessa terra pode nos discipular se não for Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui, querido? Você está querendo buscar discipulado em coisas terrenas? Você está querendo aprendizado com informações? Cara, ninguém dessa terra pode discipular Deus. E você tem a mente do Senhor em você. Então você tem que buscar onde discipulado? Em Deus. E para buscar discipulado em Deus, só através do Espírito Santo, irmão. Só através do Espírito Santo. Então entenda isso. Se conectar à mente de Cristo é estar totalmente rendido ao Espírito Santo. Para você poder entender e discernir as verdades que vêm do Espírito de Deus. Porque essas verdades espirituais só podem ser compreendidas por uma mente conectada à mente de Cristo. Não tem como uma mente natural compreender verdades espirituais. Uma mente conectada à mente de Cristo, ela vai pensar exatamente como Cristo pensa, exatamente como o plano dele. Não tem nenhuma impureza. Diga comigo, a mente que está conectada à mente de Cristo, ela tem pureza de intenção. Sabe o que é pureza de intenção? Ela nunca sai do pressuposto para fazer maldade para alguém, nem malignidade. Ela pode até errar, você pode até errar pela sua falha, mas nunca partiu de uma impureza sua, de uma maldade. Eu vou sair hoje com maldade para prejudicar o pastor Paulo. Não, você fez por um deslize, mas sua intenção sempre foi pura. Você pode até dar uns deslizes e errar, mas não foi a intenção de errar, você está entendendo? O que vale para o Senhor são as purezas que nós carregamos, irmãos. Então nós precisamos conectar a mente do Senhor para caminhar numa pureza de intenção. E se eu caminho em pureza de intenção, eu nunca vou julgar ninguém. Eu vou sempre caminhar nesse lugar. Mas para mim caminhar em pureza de intenção, só a mesma mente de Cristo. Uma mente pura é uma mente capaz de olhar para Judas, sabendo que Judas estava traindo ele, e falar assim: ô meu amigo. Como é que nós nos comportaríamos nessa hora, irmão? Às vezes eu fico olhando que eu acho que eu seria que nem Pedro. Eu já arrancava a espada ali, aí já dava no meio da cabeça de Judas já. Jesus olha para assim: ô meu amigo. Por quê, cara? A pureza de intenção do Senhor. Sabe o que Jesus estava falando? Judas, eu sou teu amigo. Quando ele fala assim: ó meu amigo, porque Jesus está falando assim: ó, o que você é não muda quem eu sou. A forma que você se comporta, Judas, não muda quem eu sou. Eu continuo sendo leal a você, mesmo que você foi desleal a mim, eu continuo sendo leal a você. Jesus falando: mesmo que você me traiu, Judas, eu continuo sendo leal a você. Sabe de uma coisa, Judas? Eu vou morrer naquela cruz por você também. O meu sangue vai ser derramado naquela cruz por você também. Se você quiser redimir tudo isso aí, volte até mim, que você tem morada no mesmo lugar que eu vou. Era isso que o Senhor estava falando para ele. Meu amigo, eu estou indo para o propósito, e o propósito é para salvar você. Só uma mente conectada vai ter pureza de intenção. E a pureza de intenção deve ser a base das nossas movimentações para as conexões. Eu não posso conectar com nenhum lugar com interesse pessoal, irmão. Eu vou conectar com aquela pessoa porque ela vai trazer visibilidade. Eu vou conectar com aquela pessoa porque ela vai trazer fama. Eu vou conectar com aquela pessoa porque ela vai me posicionar num lugar. Isso aí chama-se conveniência.
é carnal, é terreno e diabólico. No reino de Deus é tudo pelo Espírito. Nós vamos conectar para fazer o que a frase está dizendo ali, servir e avançar. Você se conecta para servir. O que nós podemos servir? Amém, querido? E quando a nossa mente está conectada à mente de Cristo, nós vamos amar edificar as pessoas à estatura de Cristo. Vira a nossa paixão servir as pessoas para que elas cresçam e chegam à estatura de Cristo. Vira a nossa paixão, irmão. Vira o nosso fogo. Quando eu vejo aqui os ministros ministrando, a minha maior alegria dessa casa é ver os ministros dessa casa ministrar. Minha maior alegria, irmãos. Porque nós sabemos que nasceram aqui dentro. Ver os filhos avançando, que chegaram, se conectaram, nós nos conectamos, servimos, choramos juntos, sofremos juntos, mas o Senhor foi forjando e amadurecendo as pessoas a esse lugar. Então amar, servir as pessoas, irmãos, não é amar. O pastor Paulo falou muito claro aqui. O Max, ele gosta de ir no Madeiro, viu, irmão? Quando você comprar um lanche do Madeiro, você leva o Max, que ele gosta de ir lá no Madeiro, né, Max? Mas eu amar o Max não significa eu ir lá no Madeiro com o Max e dizer que eu vou pagar um lanche para o Max, eu estou amando o Max. Não é isso. É quando eu servir a vida dele em amor e permitir que ele possa servir a minha vida, sem desejo de nada em troca. Quando eu estou disposto a dar uma aula de um curso aqui na igreja para servir as pessoas da comunidade, sem querer nada em troca. Aí você vê as pessoas vindo, se tornando profissionais do curso. Aí não tem como Jesus não fazer, né, Miguel? Jesus faz, não tem jeito. O Patterson, não tem como, Jesus faz. E aí eles começam a encontrar com a melhor coisa que deveria acontecer na vida deles. Esse é o nosso galardão, irmão. Não é só na eternidade. Você começa a completar o que Deus está fazendo aqui também no tempo presente. Quando você serve sem interesse, o Senhor acrescenta pessoas. Nós devemos amar, servir pessoas, mas sem interesse. Nós devemos nos conectar, mas sem interesse. Que não tem, aliás, que o interesse seja servir, né? Pureza de intenção, pureza de intenção. Nós precisamos ser intencional, mas com a intenção de servir, de amar. Nunca use as conexões para trazer benefício para você. Sempre olhe assim, o que eu posso servir essa pessoa. E toda vez que você estiver servindo alguém, Deus está preparando pessoas para servir você. Todas as vezes que nós estamos servindo pessoas, Deus está preparando pessoas para nos servir. Todas as vezes que nós nos conectamos a alguém para servir alguém, pode ter certeza que Deus está preparando alguém para conectar a nós, para servir a gente. E muitas das vezes você vai servir por muitos anos e ninguém vai ver você servindo. Você vai servir no anonimato. Vai servir pessoas. Não desanime, Deus está preparando as pessoas que vão te servir. Você está edificando um testemunho. Hoje eu sou servido por muitas pessoas, por muitos amigos, por muitos pastores, por muitos filhos espirituais. Esse dia eu estava lá em casa, vamos contar um testemunho rápido. Eu estava lá em casa com o Cristiane, nós precisamos começar a procurar uma bicicleta para comprar. Né? Não foi você? E tem que ser uma bicicleta assim, ela tem que ter, o freio dela tem que ser daqueles freio hidráulico, tem que ser uma bicicleta assim, assim assado, para a gente poder andar e tal, não sei o quê. 2 dias depois, o Gabriel estava lá comigo. 2 dias depois, a bicicleta chegou lá em casa. Eu não falei para ninguém. Sim, eu estava vendo para comprar. Nós iríamos comprar. Não é que a gente não poderia comprar. A gente ia lá, fazia as parcelas, estava pesquisando. Mas sabe, mas lá atrás eu fiz muito disso, de fazer essa mesma atitude que esse irmão fez. Eu fiz muito disso.
E tudo que nós fizemos sempre foi aquilo que o Senhor falou para nós: o que a sua mão direita fizer, a esquerda não sabe. Nós fazíamos muito disso e nunca ninguém soube. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente já fazia muito disso, servindo. E hoje eu tenho vivido um tempo que o Senhor fala assim: nossa, estou querendo comer uma ameixa. Aparece a ameixa lá em casa, irmãos. Parece que o Senhor está falando assim. Alguém chega: pastor, eu fui ali comprar um negócio ali, tinha uma ameixa bonita, pensei no Senhor. Porque lá atrás, quando nós estávamos servindo, o Senhor estava preparando as conexões que iriam nos servir também agora. Lá atrás, quando a gente servia sem interesse, servia as pessoas. Todas as igrejas que nós passávamos, a gente sempre olhava. Eu sou meio enjoado com esse negócio de som. Eu sou meio... Aí ia nos lugares muito ruins. Aí a gente ia lá e falava assim: pastor, vai em tal loja de som comprar o equipamento de som, que eu vou ligar para o dono lá, eu vou ofertar. Quantas vezes nós fizemos isso? Aí eu ligava para o dono lá e falava: você vai... Isso, você vai... Pode liberar para o pastor aí, que eu vou passar e vou pagar. A gente passava lá, passava o nosso cartão em algumas vezes e pagava o pastor. Quando nós iniciamos o ministério aqui, já tinha o som completo tudinho do ministério. Nós ganhamos tudinho no completo. Então não falta, porque o Senhor estava preparando lá atrás, 20 anos, 25 anos atrás. Eu lembro algumas igrejas que nós passamos e ofertamos equipamentos de som, ofertamos vida. Então o Senhor vai cuidando, sabe, de coisas até mesmo que você nem precisa. Você fala: eu preciso disso, quando você vê já está chegando. Nos detalhes, conforme você deseja. Agora, temos que ter pureza de intenção para todas as coisas, porque quem não tem pureza de intenção vai te julgar a partir do que ele vive. Vai julgar a partir do que ele é, porque ele faz as coisas para receber algo de alguém. Ele faz as coisas para poder deixar a pessoa presa a ele. Então isso não é servir, irmão, isso é manipulação. O Senhor nos ensina a servir. E eu gasto meus tempos para ensinar meus filhos assim. Sabe quais foram os primeiros brinquedos que o meu filho doou? Foram os brinquedos mais caros dele. Não pedimos para ele doar, não pedimos para ele fazer, porque há um ambiente dentro da nossa casa. Os brinquedos mais caros dos meus filhos foram os primeiros brinquedos que ele doou. Ele não pegou os mais ruins, os mais baratos, os mais caros. Os primeiros que ele doou, ele falou: pai, esse eu vou dar para esse. Isso é uma naturalidade. Então nós temos que construir esse ambiente de pureza, irmão. Não com intenção. Ele fez isso não com intenção de receber, não com intenção, não. Ele fez porque o amor bateu no seu coração, a vontade de semear bateu no seu coração. Porque é o que nós estamos construindo. A pureza de intenção vale muito mais do que o que nós falamos. Não adianta nada, querido, a gente ser um doador de coisas, mas não ter pureza de intenção. Não adianta nada eu dar presentes para o Alexandre, se esses presentes são para prender o Alexandre à minha vida. No reino do Espírito não representou nada, não mudou nada. Não adianta nada eu dar presentes para o Alexandre, quando eu ver o Alexandre prosperar e eu não ficar feliz com o Alexandre. Então o reino dos céus é um lugar de um posicionamento profundo, querido. Nós estamos falando aqui de uma conexão pura. Deus te chamou para ser a referência para essa cidade, irmão. Deus te chamou para lançar fundamentos de pureza sobre uma cidade. Pastor, mas falam mal de mim, irmãos. Quem tem tempo para falar mal não conhece a verdade do Espírito. Quem não edifica nada tem tempo para falar.
Caminha conosco, viva conosco, sente na mesa conosco, caminhe conosco para você entender o que Deus está fazendo. Enquanto as pessoas estavam falando que Noé estava louco, que Noé virou um velho louco que estava construindo uma arca, Noé continuou construindo uma arca e salvou a sua casa. Ô velho, você tá louco, velho? Você não para de bater esse martelo. Ô velho, você tá louco? Você não para com esse serrote. Eu conheço você há 50 anos, você tá falando que vai vir dilúvio, cara, nunca choveu. Noé continuava na sua pureza de intenção. Amigo, vai chover. Vem comigo. Me ajuda a construir essa arca. É nada, Noé. Você está querendo montar um ministério para você aí, levar as pessoas para dentro para trabalhar para você. Eu não vou trabalhar para você, não. Filho, vem comigo. Vai chover. Não, Noé, você está ficando doido. Você está querendo explorar as pessoas. Porque, irmãos, quem está na malignidade, o que a palavra fala? Que o homem julga as pessoas a partir de quem ele é. A vara que ele tem é a vara que ele usa para julgar os outros. A vara que ele tem é a vara que ele usa, a medida que ele tem, que ele é, ele julga para medir. Então, se ele é avarento, ele julga que todo mundo é avarento. Se ele é invejoso, ele julga que todo mundo é invejoso. Se ele dá valor ao dinheiro, para ele todo mundo dá valor ao dinheiro. Então ele culpa os outros daquilo que ele é. Então é por isso que nós não olhamos e não ministramos comportamento, nós ministramos a palavra de Cristo. E essa palavra é suficiente para transformar os comportamentos. A pedagogia dos céus para nós é infinita, irmãos. E hoje nós estamos num dia de primícia de conexão. Que o Senhor promova sobre você conexões para servir. Que o seu coração seja um coração disposto a servir sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Que o seu coração seja disposto a ouvir o Senhor e fazer. Eu lembro que o meu prazer quando eu doava som para a igreja era poder ir naquela igreja de novo e chegar lá e ver aquele povo com a qualidade de um som bom. Eu ficava tão feliz porque aquele povo agora podia ouvir o glória a Deus, não estava enrolado, né? Porque eu sou pentecostal, então você sabe com que pentecostal prega, né? Aleluia. Imagine com um somzão bom como é que era. Então a melhor coisa que eu gostava de chegar naquela igreja, chegar assim, olha, tá tudo bom. Eu ficava feliz de ver os nossos irmãos desfrutando. Não tinha interesse algum. Eu estou falando aqui para vocês, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Porque havia pureza, eu quero ver aquele lugar bom. Eu lembro de um pastor que falou assim, pastor, o senhor não vem aqui ensinar a gente a mexer não, porque o senhor deu o som, mas agora a gente não sabe mexer. Não era nem pastor, irmão, era um líder de jovem. Vem aqui, irmão, deu trabalho aquele lugar, porque eu tive que ir lá quase uns 2 meses. Toda vez eu ia lá e falava as mesmas coisas, é assim, 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 irmão, tem que fazer isso. Aí ele, pastor, não deu certo, a noite ficou tudo ruim, eu cheguei lá, estava tudo diferente. Não tem importância, servir em amor. Fiquei uns 2 meses indo lá todo dia, arrumava, até que um dia deram um menino de 12 anos de idade. Eu falei, deixa eu ensinar esse menino aqui. Eu falei, filho, você vai fazer isso, isso e isso, só isso. Você come arroz com feijão na sua casa? Assim, então eu vou te ensinar um arroz com feijão. Faz o arroz com feijão. Aí o pastor ligou, pastor, foi benção hoje o culto. Eu falei, amém. Alegria de servir. Alegria de servir. Alegria de servir. Uma vez chegaram na minha casa, o carteiro de Satanás chegou na minha casa. Ele falou assim, e falou sorrindo, a igreja lá, tal da esquina lá vai fechar, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem não sei o que, vai fechar a igreja. E eu falei, e você está feliz?
Você está feliz com isso que você está falando? A pessoa dando risada, irmão. Tipo assim, para ele era uma vitória, porque ia fechar uma igreja. Você está feliz por isso, irmão? E nós ofertamos naquele lugar para pagar o aluguel. Um dia nós estávamos aqui, né, Max? Um dia nós estávamos aqui, foi, eu acho que Deus, logo no começo do ministério, fazia um ano mais ou menos. O Max falou: pastor, não tem R$1. O boleto do aluguel vence amanhã. E eu falei pro Max, Max, você é homem de pouca fé, Max. Mas nada, eu estava tremendo igual. Mas eu tive que manter a força de pastor, né, irmão? De homem de fé. Irmãos, no outro dia, 7 horas da manhã nada, 8 horas da manhã nada, 9 horas da manhã nada, 10 horas da manhã nada, 13 horas da tarde nada, 15h20 nada, 15h40 alguém liga e fala assim: o Senhor mandou entregar uma oferta para vocês aí, passa o número da conta. Pergunte para o Max qual que foi o valor da oferta. Exatamente, né, Max? O valor do aluguel. E a pessoa nem é daqui. Lá atrás, quando a gente estava fazendo a mesma coisa, sem... Hoje eu estou colocando aqui, estou expondo, sabe? Nem era para estar fazendo isso, porque quando eu exponho, eu estou arrancando meus galardão lá do céu. Estou ganhando galardão na terra, devia ter ficado quieto, mas nós estamos celebrando. Por que nós estamos vivenciando? Porque tem sementes lá atrás. E às vezes algumas pessoas olham, né? E falam: as línguas maldosas falam coisas, tentando desestabilizar o reino de Deus, irmãos. Eu não fui chamado para explorar a igreja de Deus. E não fui chamado para ficar rico com o dinheiro da igreja. Porque eu sou formado, tenho uma boa profissão. A minha formação me dá uma renda muito boa. Se eu for querer ganhar dinheiro, eu volto a fazer o que eu sabia fazer lá fora. Eu vou ganhar dinheiro. Mas as pessoas que não têm pureza de intenção e que vivem na miséria, elas vão julgar os outros a partir do que elas são. Agora, se você não estiver firmado no Senhor, irmão, você vai paralisar pelas críticas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na arquibancada, quem já foi no estádio aqui no Martins Pereira? No jogo do São José? Você ficou criticando que o jogador não está fazendo nada, não ficou? Ficou, né? Mas se colocasse você lá para jogar, você não jogava nada também, né? Por quê? Porque lá na arquibancada está cheio de crítica, é fácil criticar. Entra no campo e vai fazer algo diferente. Críticos não jogam, críticos não constroem nada, irmão. Pastor, mas é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, irmão. Se o nome é crítica, vem das trevas. No reino dos céus existem conselhos eternos. Críticas já vêm com pejorativo de carnal. Existem conselhos eternos. Conselhos eternos a gente não abandona nunca, a gente abraça eles e caminha neles. Então, querido, se você for ficar olhando as críticas, o crítico não tem habilidade para nada. Quem que é um crítico? Alguém que tentou ser alguma coisa e não deu certo, aí ele tornou um crítico. Você vê um crítico de gastronomia, ele foi algum grande chefe? Não, mas ele tornou um crítico. Porque ele tentou ser um chefe, não deu certo, aí ele foi criticar o trabalho dos outros. Aí ele tornou especialista, Miguel, em criticar o trabalho dos outros. É o crítico. Agora, se você se conectar à mente de Cristo, querido, você não vai ter espaço para criticar nada, você tem espaço para avançar no reino de Deus. O Senhor tem que trazer para você pureza. Um dia eu estava sentado com o pastor Paulo numa mesa, e eu falei: pastor Paulo, Deus vai levantar você para remir o transporte de combustíveis no Vale do Paraíba.
Deus vai usar você como uma referência. Você vai subir o nível. Vai parar esse negócio aí de um caminhão sair com 15 mil litros da refinaria e chegar com 14 no posto. E vai parar de todo mundo. Por quê? Porque você vai ser essa referência que vai subir a barra. E a partir de você, as outras empresas vão ter que fazer. Por quê? Porque alguém chegou elevando o nível de justiça. Estava todo mundo fazendo errado. Quando chegar alguém chegando a fazer certo, agora você virou a referência. Você é o homem que vai remir isso nessa cidade. Quando o pastor Paulo fala assim, pastor, tem posto que não aceita outros veículos se não for o nosso. Fala para mim o que está acontecendo com os outros. Tem que andar na linha, irmão. Tem que andar na régua, porque alguém está andando na régua e está denunciando tudo. Ele não saiu criticando ninguém. Ele não saiu apontando, vocês são ladrão, vocês estão roubando. Ele só saiu fazendo o certo. Esse é o nosso papel da igreja. Quando você se conecta à mente de Cristo, você não sai criticando ninguém. Está errado, tá tudo errado. Sai fazendo o certo, querido, que o certo denuncia o errado. O certo denuncia o errado. Mas todo mundo faz errado. Deixa todo mundo. Faz você o certo, que você vai denunciar quem está fazendo errado. Querido, você quer denunciar o que está torto? Construa algo no prumo do lado do que está torto. Você vê, o que está torto fica visivelmente exposto. Não precisa você, está errado. Não, faça certo. Por isso que primeiro em nós, irmão, não é no nosso irmão. Mas aquele irmão está vivendo a vida torta. Não, viva você a vida correta. Que quando ele olhar para você, ele vai falar assim, nossa, eu estou um homenzinho torto, que vive uma vida torta, que mora numa casinha torta. Mas um dia, um homenzinho torto, que vive uma vida torta, que mora numa casinha torta. Com Jesus é a vida, ele encontrou. E aí um homenzinho torto que vivia numa casa torta, com uma vida toda torta, a sua vida, o que aconteceu? Endireitou. Eu não esqueço, tá vendo as coisas que a gente aprende na infância? Então quando que esse cara vai encontrar com Jesus? Quando ele encontrar com você, irmão. Se você está construindo direito, se você está construindo reto, esse cara que é um homenzinho torto, que vive uma vida torta, que mora numa casinha torta, quando encontrar com você que é um homenzinho reto, que vive uma vida reta, que mora numa casa reta, Cristo pega ele, e aí ele vai viver essa vida toda direitinha, porque você está vivendo. Amém? Porque você conectou a sua mente à mente de Cristo. Só isso. Mas deixa eu falar para você. Eu estou contando as coisas boas. Eu não sei nem se eu posso falar isso, pastor Paulo. Mas o pastor Paulo já foi acusado de roubo. Vivendo uma vida correta, foi acusado de roubo. Por quem? Por quem roubava. Quem acusou ele? Quem roubava. Passou-se os tempos. Falei, pastor Paulo, não para, isso não é. Acusaram você, isso não é você. Deixa para lá. O Senhor vai expandir mais sua empresa ainda. Passou-se um tempo depois, a pessoa que acusou ele de roubo foi pega roubando. Querido, quem vai te acusar? O acusador. E o que o acusador é? Aquele que vive errado. Aquele que vive errado vai te acusar, para esconder as falhas dele. Acusou o pastor Paulo de roubo, porque quando o pastor Paulo chegou naquele lugar, ele não podia, roubar. Então eu falei, tem que tirar esse cara daqui. Se você estiver disposto a passar as perseguições por amor a Cristo, a tua empresa vai avançar, você vai avançar. E eu lembro que o pastor Paulo ficou triste. Era o único cliente dele ainda. Perdeu o único cliente que ele tinha. Eu falei, pastor Paulo, Deus não está tirando nada de você, Ele está ampliando você. Quantos clientes você tem hoje, pastor Paulo? Cadastrado. 90 clientes. Você não está feliz não, irmão? Você não está feliz não? Ele tinha um cliente, perdeu o único cliente que ele tem, perdeu o faturamento da empresa. Falei, pastor Paulo, fica tranquilo,
Deus está ampliando a sua empresa. Hoje tem 90 clientes. E inclusive esse que ele perdeu. Não tem que ser você mesmo. Nós descobrimos que o erro aqui, sabe o que é isso? Elevando o nível de justiça. Elevando o nível de justiça. O Senhor te chamou para isso, querido. Querido, você fechou orçamento com alguém e errou no preço, cumpra a palavra. Cumpra a palavra. Ah, mas eu errei no preço. Cumpra a palavra. Você deu uma palavra, vai até o fim. Pastor, mas eu não vou ter dinheiro para fazer. Cara, você deu o preço, cumpra a palavra. Você tem que ser honesto na palavra que você falou. Se você precisar tomar prejuízo para cumprir a palavra que você deu, cumpra a palavra. Na próxima vez se organize, sente melhor, planeje melhor, não faça as coisas mal feitas. Agora tem um monte de gente, irmão, que começa a fazer serviço por aí, não termina, abandona e quer falar dos outros ainda, quer falar que os outros é ladrão, quer falar que os outros, prejudica todo mundo. O Alexandre é construtor, tomou um grande prejuízo um tempo atrás, mas pergunta se ele continuou o serviço. Terminou o serviço. Construtor, uma casa gigantesca, não é prejuízo pequeno não, irmão. Se você errar numa casa milionária, no orçamento, você está lascado. Você vai ter um grande prejuízo do bolso. Está terminando a casa, está entregando a casa. Entregou a casa essa semana. Cumpra a palavra, irmão. Cumpra a palavra. Tem gente que trata um serviço com você, no meio do serviço sobe 3, 4, 5 vezes o serviço. Que negócio é esse, irmão? Cumpra a palavra. Aprenda a fazer direito seus cálculos, cara. E tem gente que é intencional, para pegar o serviço ele faz mais barato. Aí depois ele já tem as estratégias no meio do caminho, querer explorar a pessoa, porque senão a pessoa vai ficar no meio do caminho, né? Vai ficar sem. Então ele já tem estratégia, ele pega barato no meio do caminho, fala, eu errei, não sei o que, Aí ele explora a pessoa no meio do caminho. Você tem que fazer o certo, querido. Faça o certo pelo certo. Cobre o preço justo, vai lá no preço, faça o seu preço. Ah, mas se eu falar isso, eu não vou fechar o serviço. Não feche o serviço, mas não faça nada errado. Cobre o preço que tem que ser cobrado, o preço justo, e o Senhor vai estar contigo. Andar correto não faz mal para ninguém, irmão, só faz bem, só faz bênção. Estar conectado com a mente de Cristo só vai ser bênção para a tua vida. Bênção para a tua vida. Amém? Fica de pé, querido. Primícia de conexão. Primícia de conexão. A nossa primeira conexão tem que ser com a mente do Senhor, e o resto Deus faz. Você crê nisso? Você crê que se você conectar a mente do Senhor, a sua empresa pode avançar? Você crê que o seu trabalho pode avançar? Você crê que a sua mente pode crescer tanto e você tem estratégias empresariais que nunca você teve na sua vida? Você crê nisso? Que você pode ser uma pessoa de destaque na empresa que você trabalha, que o seu chefe fala assim, cara, eu preciso te colocar num lugar de destaque, te promover, te abençoar, colocar um salário. Você crê? Então se conecte à mente de Cristo, é só a única coisa que você precisa. Se conecte à mente de Cristo, que o Senhor vai ensinar você a discernir todas as coisas. Você crê nisso? Então avance nisso. Nós estamos encerrando hoje, prontos para amanhã. Amanhã nós vamos entregar os nossos primeiros frutos. Eu quero pedir para... Estava esquecendo, para me ajudar a lembrar. O Miguel me lembrou do horário, mas não me lembrou da ceia. Você vai participar agora da ceia, amém? Os ministros podem estar aqui. Enquanto o louvor louva, a gente vai distribuir. Senhor, nós celebramos pela vida dos nossos irmãos. Eu declaro em nome de Jesus esse tempo de primícia de conexão, Senhor, que os nossos frutos de conexões, Senhor,
seja a partir da tua realidade, a partir da tua vida, a partir, Senhor, do que o Senhor tem promovido, Senhor, não a partir do que o homem promove, Senhor. Declaramos isso em nome de Jesus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim